texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, ele está registrado na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. E quero ler apenas os versos 9 e 10. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. É um texto bastante conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Pai, pedimos que o Espírito do Senhor nos abençoe neste momento, dando-nos ouvidos bem abertos para recebermos a Tua palavra, e que a Tua palavra chegue às nossas mentes e aos nossos corações e produza em nós toda sorte de mudanças e de edificação que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma leitura, mesmo que simples, do Novo Testamento vai mostrar para todos nós que a Igreja de Jesus Cristo, ela tem inúmeras marcas, inúmeros elementos que compõem a sua identidade. Nós poderíamos pensar, por exemplo, na unidade como sendo uma marca importante da Igreja. Nós poderíamos pensar na apostolicidade como sendo também uma marca importante da Igreja. E até a catolicidade no sentido de uma igreja mais ampla que ultrapassa os limites geográficos de uma determinada nação. Uma igreja um tanto mais universal neste aspecto. Eu poderia enumerar aqui algumas outras marcas que caracterizam a Igreja de Jesus Cristo. E são marcas que estão muito claras dentro do Novo Testamento. Mas a marca que eu quero e desejo compartilhar com os irmãos nesta noite é a marca da santidade. A Igreja de Jesus Cristo tem na sua natureza, na sua genética formativa, a santidade. A Igreja é, aos olhos de Deus e aos olhos da Escritura, uma instituição santa. Esse aspecto da natureza santa da Igreja aponta para o fato de que, na realidade, ela é uma sociedade totalmente distinta de qualquer outra sociedade. Nós poderíamos aqui enumerar e citar algumas instituições e algumas sociedades, mas nenhuma delas se compara à Igreja e se compara à natureza e à identidade que é própria da Igreja. Consequentemente, não há qualquer organização, não há qualquer instituição que seja capaz de substituir a Igreja. Ela está numa condição muito elevada dentre as sociedades possíveis que nós, homens, constituímos no mundo. Ela é, de fato, uma sociedade completamente distinta de outras sociedades. E quando nós pensamos acerca da natureza santa da Igreja, há dois aspectos que nós precisamos considerar. O primeiro é o tipo de santidade que aponta para o estado da Igreja, para a condição ou para a natureza da Igreja. A Igreja, ela é santa porque, de fato, ela foi separada por Deus e para Deus. A santidade é algo que Deus fez e que Deus estabeleceu. O seu povo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é um povo santo, portanto, separado para uso exclusivo de Deus.
para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus. E essa santidade que está sobre a igreja de Jesus Cristo e que compõe a natureza da igreja de Jesus Cristo, tem desdobramentos na individualidade dos membros que compõem a igreja, que é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é santa, mas também individualmente todos somos chamados a vivermos uma vida de santidade. Sem álibis, sem justificativas, somos chamados à vida de santidade. A igreja, ela é santa no sentido de que é separada do mundo, em consagração a Deus, e também no sentido ético, moral, de se buscar, em princípio, realizar todas as coisas que são necessárias a um bom relacionamento com Cristo, que é santo. Nós somos chamados a ter um bom relacionamento com Cristo, que é santo. E a igreja, lembrem-se, em relação a Cristo, é a sua noiva. E a Escritura diz que Deus está preparando a sua noiva para que ela se torne santa e irrepreensível para as bodas do Cordeiro. Ou seja, a santidade é uma virtude cristã concedida por Deus que está em andamento. Deus está continuamente santificando o seu povo. Ele está agindo para santificar o seu povo. Meus irmãos, a epístola de Pedro, ela foi escrita com o propósito de orientar aqueles irmãos de diversas regiões, a testemunhar da graça de Deus em um contexto de grande hostilidade. Se você voltar ao capítulo 1, verso 1, você verá que Pedro dirige a sua epístola aos eleitos que são forasteiros ou dispersos, ou que estão na diáspora, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Todos esses nomes aqui não são nomes de cidades, são nomes de regiões. Consequentemente, nós temos aqui, talvez, centenas de cidades nessas 5 regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A igreja de Cristo estava já espalhada em certa medida a essa altura. E Pedro sabia que a igreja de Jesus Cristo estava enfrentando muitas dificuldades e muitos problemas por causa da fé. Muitos deles estavam sendo perseguidos ao ponto de terem os seus bens espoliados. Alguns deles estavam sendo escravizados. Outros mais estavam sendo presos, talvez mortos. E tudo isso com a chancela do Estado romano, do Império Romano. Então, ao escrever esta carta, Pedro tem a intenção de encorajar os irmãos a manterem-se firmes diante das hostilidades e das dificuldades e das seduções do mundo de então. O objetivo de Pedro era apoiar a igreja e instar com a igreja para que ela perseverasse diante das lutas e dos argumentos dados e estabelecidos pelo Estado. E dentre os argumentos que Pedro utiliza, está o fato de que, para Pedro, a igreja ela é composta de pedras vivas que estão crescendo como casa espiritual para se tornar sacerdócio santo. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Se você pegar o contexto imediatamente anterior do texto que nós lemos os versos 9 e 10. Se você pegar os versos anteriores, você vai ver que Pedro está falando da igreja como uma casa ou como um edifício espiritual que está sendo construído. E esse edifício espiritual ele é composto por pedras vivas, que são os crentes, que são os salvos, que foram separados, portanto santificados, para terem parte nesta construção, para tomarem parte nesta
construção. E o foco de tudo isso era a construção de uma casa espiritual, com o objetivo de que essa casa espiritual se tornasse um sacerdócio santo, um sacerdócio para Deus, de modo a honrar a Deus e viver para Deus. E o ensino de Pedro, nos 2 versos que nós lemos, e esse é o ponto que eu quero que você, se possível, aprenda hoje ou relembre hoje, é que a igreja de Jesus é a nova sociedade de Deus. E repito, a igreja de Jesus é a nova sociedade de Deus, separada ou santificada para propósitos muito bem definidos em um terreno hostil à fé. Nós não somos chamados a nos tornarmos uma sociedade divina, separada ou santificada, para vivermos, vamos dizer assim, sob sombra e água fresca. Nós somos chamados a honrar a Jesus Cristo como uma comunidade separada, como gente salva e santa, para glorificar a Deus, para honrar a Deus em todos os nossos caminhos. A igreja, portanto, é esta comunidade santa, essa comunidade santa. E há 3 aspectos que eu quero ressaltar aqui e depois fazer algumas aplicações para as nossas vidas. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que, para Pedro, no texto que nós lemos, e vamos ver isso aqui, há uma clara distinção entre o que nós éramos e o que nós somos. Uma clara distinção. Claríssima distinção. Se vocês olharem o verso 10 do capítulo 2 de 1 Pedro, nós lemos assim: vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Essas 2 expressões, antes e agora, ou outrora e agora, elas apontam exatamente para estas condições que nós eventualmente podemos experimentar. E experimentamos. Porque se nós estamos em Cristo, nós temos um antes e temos um agora. É isso que Pedro está dizendo. O nosso antes não está agora. E nem o agora poderia ser encontrado antes, quando ainda não estávamos em Cristo. Pedro faz uma distinção muito clara entre o que nós éramos e o que nós somos. Antes, diz o texto, não éramos povo, mas agora somos povo. Fomos, portanto, trazidos a uma nova condição. E é interessante ressaltar este aspecto, porque quando nós olhamos a nossa condição outrora, essa condição ela nos mostra basicamente o seguinte: não éramos povo e não tínhamos alcançado misericórdia. Porque se você continuar lendo o verso 10, ele diz: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, antes, quando nós não estávamos em Cristo, e não éramos povo, nós não tínhamos misericórdia da parte de Deus. Não tínhamos alcançado a misericórdia. Mas agora, em Cristo, somos povo e alcançamos misericórdia. E o ponto que a gente precisa considerar é: o que é misericórdia? Isso a gente precisa ter em mente. E eu gosto de fazer uma breve comparação com a graça. Eu tenho certeza que todos aqui somos competentes para responder o que a graça é, não é verdade? Se eu pergunto a vocês o que é graça, a resposta muito provavelmente será um favor imerecido, um dom imerecido, algo que a gente recebe, mas não merece. Todo mundo concorda? Acho que sim. E misericórdia? Misericórdia é quando a gente não recebe o que merece. A misericórdia é quando a gente não recebe o que merece. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o inferno. Na sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos.
E, consequentemente, ele nos dá o que nós não merecíamos, que é vida, esperança, o céu. O texto está dizendo que na condição de outrora, na condição de antes, aqueles irmãos não tinham misericórdia. Mas qual é a condição do agora? Agora eles são povo de Deus. Eles receberam misericórdia. Irmãos, esta é a nossa condição em Cristo. A condição de uma pessoa salva em Cristo, ela precisa ter um AC e DC. Você sabe o que é, né? É preciso haver um antes de Cristo na sua vida e um depois de Cristo. Não é só uma questão de calendário. Não é só uma questão de séculos. Não é uma questão de décadas ou de anos. A vida de alguém que está em Cristo precisa ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. A nossa condição em Cristo não pode ser semelhante à nossa condição quando nós não tínhamos Cristo. E o que significa isso? Que a minha vida em Cristo hoje não pode equivaler à minha vida quando eu não tinha Cristo. O meu comportamento hoje não pode equivaler ao comportamento quando eu não tinha Cristo. As minhas escolhas e prioridades da vida não precisam equivaler à minha vida quando eu não tinha Cristo. Porque se os meus valores, padrões hoje em Cristo são os mesmos de outrora, não tem AC, não tem DC. Ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós precisamos de Cristo. Para que deixemos o outrora, o antes, e passemos para o agora, o depois. O fato é que a santidade, meus irmãos, não nos permite viver como se fôssemos do mundo. As nossas prioridades são redimidas. Os nossos afetos são redimidos. As nossas intenções são redimidas para a glória de Cristo. É preciso haver, na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, um antes de Cristo e um depois de Cristo. O segundo ensino que eu quero ressaltar, e talvez esse seja o ponto central, é que de fato a igreja é uma sociedade santa. E o autor, Pedro, ele escolhe algumas expressões que não são novas. Todas essas expressões que vamos considerar agora, elas são encontradas no Antigo Testamento. Todas. Ele começa o verso 9 dizendo assim: vós, porém, sois raça eleita. Depois, sacerdócio real. Depois, nação santa. Depois, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele usa 4 conceitos distintos para falar da sociedade divina que é a igreja, de uma sociedade que é santa. Primeiro, considere o aspecto de que a igreja é raça eleita. Essa aqui é uma designação que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no livro de Êxodo, quando Moisés está ali prestes a entregar os 10 mandamentos ao povo de Israel. Ele faz questão de lembrar ao povo de Israel que aquele povo era um povo escolhido por Deus. E ele usa exatamente essa expressão, raça eleita, para fazer referência a Israel, que foi um povo escolhido por Deus, a partir de um homem chamado Abraão. E lembrem-se que nós estamos falando aqui de considerando o conteúdo de uma carta que foi escrita para a igreja, que era composta de judeus e de gentios. Judeus e gentios estão juntos aqui. E agora nós temos uma ampliação de conceito em que os gentios passam a fazer parte dessa realidade por uma razão. Deus havia prometido que isso aconteceria. Quando ele está para formar o povo de Israel, muitos séculos antes da formação propriamente dita, ele faz uma promessa a um servo chamado Abraão. E nessa promessa ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, por meio de Israel, Israel seria um sacerdócio temporário,
por meio de Israel, a verdade e o Messias chegaria às nações. É por isso que eu, como um gentio, e você, como um gentio, estamos na fé. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então, quando ele diz, vós sois raça eleita, ele está pensando nesse aspecto de que Deus, na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia, nos escolheu em Cristo para pertencermos a Ele. Então, nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, somos santos, porque fomos separados para o uso divino, para que Deus sirva-se de nós, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, a partir de Abraão, todos nós que estamos em Cristo, todos nós que já temos agora, temos a convicção de que estamos e pertencemos à linhagem de Abraão. Não pelo sangue, porque são filhos de Abraão aqueles que creem como Abraão creu. E se nós cremos como Abraão creu, somos então membros dessa linhagem eleita ou dessa raça eleita. Mas também ele fala, vocês são ou vós sois sacerdócio real. Sacerdócio real, uma outra tradução possível seria um reino sacerdotal. Também é possível, sacerdócio real ou reino sacerdotal. No Antigo Testamento nós vamos encontrar muito o conceito de reino sacerdotal, que aí ele está olhando para a nação de Israel, sendo um movimento sacerdotal para o mundo. Israel como um movimento para o mundo, porque, não esqueçamos, o evangelho é primeiro pregado, é prometido e pregado primeiro aos judeus. Paulo, escrevendo aos Romanos, deixou isso muito claro, não é? Primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Primeiro do judeu. Sacerdócio real. Ou seja, a nação de Israel cumpriu um papel extremamente importante para que nós fôssemos inseridos nesta comunidade santa, mas nós também pertencemos a um contexto em que temos o dever de, no mundo em que vivemos, agirmos, vivermos como sacerdócio real ou como um reino sacerdotal. Um reino, de fato, sacerdotal, formado por pessoas que podem acessar a presença de Deus por causa de um mediador, que se chama Jesus. Nenhum de nós é sumo sacerdote, mas Cristo é. E nós só podemos nos achegar a Deus por causa de Jesus. Ele é, de fato, o único mediador entre Deus e os homens. Terceira expressão que ele usa é nação santa. Não basta reino sacerdotal ou sacerdócio real, mas nós somos também nação santa. Não apenas porque pertencemos a Deus, mas porque os nossos valores são valores que glorificam a Deus. Esse é um ponto muito importante. Nós somos um povo separado para Deus, para a glória de Deus. Então, se isso é verdade, nós precisamos admitir que todas as coisas que compõem a nossa vida, absolutamente todas, precisam ser feitas, praticadas, vividas para a glória de Deus. E não deve haver um único milímetro em nossas vidas que não pertença a Deus. Toda a nossa vida, qualquer que seja o desdobramento que você quiser pensar agora, de fato, pertence a Deus. Somos uma nação separada para a glória de Deus. Agora o ponto é, como é que essas coisas elas se estabelecem para nós? Por uma razão. Isso está no fecho. Porque Pedro diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Outras versões dizem povo adquirido. Sabe o que significa isso? Pertencemos a Deus por direito. Ele nos comprou. E eu não sei se você sabe, mas nos dias do Novo Testamento, uma pessoa ela poderia se tornar escrava de um senhor por dois meios. Como espólio de bens, ou espólio de guerra, perdão, como espólio de guerra. Então, por exemplo, uma nação entrou em guerra com uma outra nação. A nação vencedora poderia transformar os súditos da nação perdedora em escravos.
espólio de guerra. Ou alguém tinha uma dívida muito alta, essa dívida era paga por alguém, e aquele que não tinha condições de pagar a dívida passava a servir a pessoa que havia pago a dívida. Só que no nosso caso, nós pertencemos a Deus por duplo direito, porque Ele tanto nos trouxe como espólio de guerra, porque o texto diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, espólio de guerra na batalha contra o inimigo. Ele é vitorioso, Ele expôs o diabo e os seus anjos ao ridículo com a cruz, é isso que a Bíblia diz. Mas também porque Ele derramou o seu sangue para comprar-nos, de maneira que nós pertencemos a Ele por duplo direito, por espólio de guerra e por pagamento. Portanto, a igreja de fato é uma sociedade santa. Ela é uma sociedade santa. O ponto que talvez a gente deva pensar é se nós estamos dentro ou fora dessa sociedade. E veja, não confundam este elemento que eu estou levantando com o fato de pertencermos a uma comunidade local. Irmãos, definitivamente, não temos garantias nenhuma, pelo fato de pertencermos a uma igreja local. Isso não é garantia. Não é. É óbvio que aquele que está em Cristo tem prazer na comunidade local, em servir a Deus. Mas isso não é garantia. Nenhuma. E se nós nos apegarmos a isso, nós poderemos estar nos apegando ao vapor, nos apegando a solos movediços e seremos tragados por eles. Porque sabe o que nos garante, ou que nos dá as evidências de que pertencemos a Deus? Uma vida de santidade. E notem, santidade não é um negócio meio... Porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que a santidade é um negócio meio místico. A gente experimenta uns certos arrepios no corpo. E aí, bom, a partir daquele momento, isso é uma prova de que eu sou santo. Irmãos, cuidado. Até torcida de futebol arrepia. Arrepio não resolve o seu problema e não resolve o meu problema. O que é santidade, se não a obediência à palavra de Deus? O santo é obediente à palavra. Veja quando Jesus orou pelos seus discípulos, o que ele orou? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que faz alguém ser santo é obedecer a palavra de Deus. Se Deus diz para não fazer alguma coisa, eu não faço em obediência a Deus. Eu obedeço. Então não tem nada de místico. É uma questão simples. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer o ensino de Deus. Se Deus diz para eu fazer, eu faço. Se Deus diz para eu não fazer, eu não faço. Ou eu faço ou eu não faço, de acordo com a vontade de Deus. Porque se eu faço aquilo que Deus diz para eu não fazer, ou eu não faço o que Deus diz para eu fazer, isso não é trilhar o caminho da santidade. Não é. Por mais que você se arrepie, por mais que você fique tomado por algum tipo de sentimento, isso não é garantia. Santidade é obedecer à palavra de Deus. Então, em coisas muito simples, o santo obedece a Deus. Ele governa os seus pensamentos para não pensar o que é contrário à vontade de Deus. Ele controla os seus lábios para não falar aquilo que é ofensivo a Deus e ao próximo. Ele se comporta de uma maneira que honra a Deus. Ele honra a Deus, seja em público ou no privado, onde ninguém vê o que você vê, onde ninguém sabe o que você faz.
Santidade é um chamado à obediência à palavra de Deus. O santo é o indivíduo que obedece. Deus diz, se obedece. E isso, inclusive, é uma demonstração de amor por Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus? É quem arrepia, levanta a mão, é tomado por algum tipo de... Não, é quem obedece. Obedece. Obedece a Deus, obedece à palavra de Deus. E por último, a igreja é santa porque ela também tem um propósito neste mundo. Observe o que o autor diz, ainda no verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que o propósito para a igreja neste mundo é anunciar o evangelho. Uma das razões para nós sermos um sacerdócio real é o fato de nós podermos mediar, mediante a palavra, por meio da palavra, por meio do evangelho, por meio da pregação, um chamado às nações. Para quê? Para que creiam em Jesus. A igreja tem o dever de chamar as nações a crer em Jesus, anunciar o evangelho, convidando todo homem e toda mulher, independente das circunstâncias, independente da cultura, independente do contexto religioso, do contexto político, do contexto social, do contexto econômico, a crerem em Jesus. Meus irmãos, a mensagem que a igreja tem, ela não é compartilhada com ninguém mais, no sentido de que nenhuma outra instituição tem o dever de fazer aquilo que compete a nós. O problema, e eu digo isso com muita cautela e muito cuidado, é que às vezes a igreja se mete a fazer aquilo que outras instituições podem fazer. Mas o que ela mesma precisa fazer, ela não faz. Há tanta coisa que a gente se mete a fazer, como igreja, que outras instituições podem fazer. Mas pregar o evangelho? Me diga outra instituição que tenha o dever de pregar o evangelho. Você entende o que eu quero dizer? E aí a gente prioriza o que é secundário e o que deveria ser posto em segundo lugar, o que deveria ser primário, nós colocamos em segundo lugar. Então a gente inverte. E o pior, muitas vezes a gente acha que está honrando a Deus fazendo isso. Nós precisamos pregar o evangelho. E qual é o conteúdo do evangelho? Sobre o que nós vamos falar. Hoje me parece, e também digo isso com muita cautela, que o atrativo para as pessoas, o atrativo que a igreja deve oferecer para as pessoas, tem a ver, muitas vezes, com a questão tecnológica. As nossas igrejas envolvem-se muito com tecnologia, e eu não estou dizendo que nós não devemos, a nossa igreja mesmo lá se envolve bastante com tecnologia, mas eu temo que às vezes que a gente quer trazer as pessoas para perto de nós por aquilo que a tecnologia aparenta. Mas não é a tecnologia, minha gente. É Cristo. Alguém pode vir pela tecnologia, mas do jeito que ela chega, ela sai. Porque tecnologia não segura ninguém. Quem segura é Cristo. É o evangelho. E às vezes nós não queremos pregar o evangelho porque é ofensivo. E se é ofensivo, a gente vai afastar as pessoas. Irmãos, esse é o papel do evangelho. Ele atrai para a salvação e ele repele para a perdição. Paulo, o apóstolo, diz isso claramente. Mas até nisso a gente quer ser mais esperto do que Deus. O evangelho, ele atrai para salvar e repele para condenar. A mesma mensagem, a mesma pregação. E o que nós precisamos fazer é sermos fiéis. A igreja precisa ser fiel na pregação da mensagem. E aqui ele ressalta, inclusive, quando ele afirma que devemos proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. As virtudes daquele que nos chamou, as virtudes de Deus. O mundo precisa conhecer as virtudes de Deus, quem Deus é. E aí é bem interessante.
É claro que ao abordar sobre Deus, nós vamos abordar o que Deus faz. Mas aqui, quando se fala das virtudes, não estamos falando das ações divinas necessariamente. Nós estamos falando daquilo que Deus é na sua essência. E dentre as muitas coisas que Ele é, podemos dizer, Ele é santo. Por isso Ele exige de nós santidade. É isso que precisamos anunciar ao mundo. Então veja, há uma clara distinção entre o outrora e o agora, como vimos. A igreja é uma sociedade santa e há um propósito para a igreja neste mundo, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E eu quero fazer duas aplicações, então, para encerrar. A primeira delas, meus irmãos, é que todos nós que aqui estamos, todos nós devemos ter paixão pela pureza da igreja. Paixão pela pureza da igreja. Meus irmãos, não é uma tarefa apenas dos líderes ou dos adultos, mas de todos preservarem a pureza da igreja. Nós não temos a capacidade de preservar a pureza da igreja na sua catolicidade. Não tem. A gente não tem. Mas os irmãos têm o dever de terem paixão pela pureza da igreja e trabalharem para preservar a pureza desta igreja. Esta igreja precisa ter a sua pureza mantida pelo esforço conjunto de cada um. Isso não é uma tarefa apenas dos presbíteros da igreja. Isso não é uma tarefa apenas dos diáconos da igreja. Essa é uma tarefa de toda a igreja, de todos os membros da igreja, manterem a pureza da igreja, para que seja mantida a santidade da comunidade local. E ao fazermos isso, vocês aqui e nós lá, nós estamos contribuindo para o progresso da fé e o testemunho de Jesus Cristo no mundo. Isso é preciso, meus irmãos. E eu faço essa advertência porque nós vivemos dias em que, por causa da natureza que nós temos, e por causa dessa nossa identidade brasileira corrompida, que às vezes é motivo de piada, nós não agimos quando temos que agir. Nós não confrontamos quando temos que confrontar. Sabemos que pessoas, às vezes, no contexto da igreja, estão andando contra a norma do Evangelho e silenciamos. E se fazemos isso, somos coniventes. E o pecado cometido para a pessoa que nós ocultamos, porque sabemos, equivale ao pecado que nós estamos cometendo. Então, se você sabe de irmãos que estão vivendo desordenadamente, eu não estou dizendo que você vai sair por aí contando para todo mundo, e nem é isso que você tem que fazer. Mas a Bíblia é clara. Se o teu irmão pecar, o que você faz? Confronte-o. No amor de Cristo no Evangelho, confronte-o. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te ouvir, chama mais um ou dois. Pessoas que sejam da sua confiança, que tenham vida com Deus, vida de oração, de conhecimento das Escrituras. Confronte-o. Se ouvir, terás ganho, irmão. Se não ouvir, aí sim. Diz a igreja. Se ouvir a igreja, ganhou o irmão. Se não ouvir, considera-o como gentio publicano. Porque o que se espera de alguém que é santo é alguém que tenha sido regenerado. E uma questão que vai acontecer com o coração do regenerado é que, quando confrontado diante do pecado, ele vai se arrepender e vai abandonar o pecado. Mas a gente não age assim, irmãos. A gente silencia. Porque a gente não quer perder o amigo. A gente perde Jesus, mas a gente não perde o amigo. Nós precisamos trabalhar pela santidade da igreja, irmãos. Isso não é, volto a dizer, não é uma tarefa dos líderes da igreja. E até lhes digo, por experiência própria, às vezes nem os líderes da igreja sabem. Porque às vezes eu fico pensando que os membros da igreja acham que a gente tem uma bola de cristal. Ou então que a gente joga búzios, né? Ou leitura de mão, joga cartas para poder aparecer um gênio da lâmpada e avisar para a gente, está acontecendo. Irmãos, nós não somos pagãos, nós somos cristãos. É sua tarefa. É sua tarefa. E sempre para recuperar o irmão. O objetivo da disciplina cristã não é jogar ninguém na rua.
é recuperar o irmão. Mas se o irmão, que eu já nem sei se posso chamar de irmão, não se arrepende diante de tantas confrontações, ele não deve ser membro da igreja mesmo não, irmãos. Ele não deve ser, porque ele não traz em si as marcas de Cristo do Evangelho. Porque aquele que tem as marcas de Cristo do Evangelho eventualmente pecará, mas se arrependerá, quando confrontado com a verdade e o amor. Então, todos devemos ter paixão pela pureza da igreja. É sua tarefa, é minha tarefa, cuidar da pureza da igreja. Segundo, devemos buscar viver uma vida digna do Evangelho. É mais ou menos aquilo, mais ou menos não, é aquilo que a própria palavra de Deus diz, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Todos nós somos suscetíveis a quedas. E às vezes elas ocorrem. Mas o fato é que nós sempre precisamos buscar andar em novidade de vida e vivermos para a glória de Jesus Cristo. E esse é um chamado para cada um de vocês e para mim também. Nós precisamos, meus irmãos, de fato, abandonar o pecado. Eu ouvia há instantes atrás o pastor Ivo falando, sobre um discurso que me parece ser cada vez mais recorrente no meio evangélico. Nós somos pecadores. Geralmente, essa é a justificativa para um pecado que está acobertado na vida do indivíduo. Normalmente. De fato, nós somos pecadores, irmãos. E somos mesmo. Mas isso não nos dá o direito de baixarmos a guarda quando estamos lidando com o pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Você pode ser membro da Redentor. Você pode ser membro do Caso de Pedra. Você pode ser membro de qualquer igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa mudar. Se existem em nossas vidas alguma coisa que nos condena, a gente precisa mudar. Se estamos realizando coisas ou praticando coisas que são ofensivas a Deus e ao próximo, nós precisamos mudar. E essa mudança será um bom sinal de que você está em Cristo. Porque se você não tiver essa inclinação e esse desejo, preciso de lhe dizer que a sua condição é mais grave do que você imagina. Deus santifique a sua igreja. Deus nos santifique. Meus irmãos, esta é uma das maiores, se não a maior necessidade da igreja de Jesus no mundo. Santidade. Santidade. Entendendo que nós somos distintos do mundo. Distintos do mundo. Distintos do mundo. Pertencemos a Deus como os utensílios do templo de Jerusalém pertenciam a Deus. Mas não esqueçam que um dia esses utensílios foram sequestrados por Nabucodonosor e foram colocados em templos pagãos. Aquilo que um dia foi separado para a glória de Deus. Que Deus nos livre de sermos esses utensílios do templo corrompidos. Mas que, ao contrário, sejamos santos para a glória de Jesus Cristo. Amém.